Fala, meus queridos, e aí, tudo tranquilo? Hoje nós vamos estudar problemas envolvendo adição e subtração. Então, se liga aí, vai! Então, vamos lá. Primeiro, antes da gente começar o nosso conteúdo, fazer as questões, como a gente já está acostumado, eu quero que vocês tentem resolver esse desafio aqui, tá? Ele é um desafio bem simples, tá aqui, desafio que envolve uma subtração, tá? Por mais que hoje nós iremos resolver problemas envolvendo adição e subtração, eu achei interessante deixar esse desafio aqui para vocês. E aí vocês tentem resolver e deixem aí nos comentários se vocês conseguiram ou não, tá bom? Então, vamos lá. Nós já sabemos, primeira coisa, nós já aprendemos na outra aula a adicionar e a subtrair números naturais, correto? Então, se você ainda não viu essa aula, clica aí nos cards que vai aparecer, que aí você confere essa aula. Então, o que eu tenho? Antes de qualquer coisa, eu vou dizer para vocês quando é que a gente pode subtrair e quando é que a gente pode adicionar. Porque às vezes as pessoas confundem, acham que tem muitos números e aí eu posso somar todo mundo, ou somar uns e subtrair outros, sem saber exatamente o que tem que fazer. Então, quando é que eu vou usar a subtração? Quando é que eu vou subtrair os números? Quando a questão ou o problema envolver, por exemplo, eu tenho uma certa quantidade e já foram usadas uma parte delas. Então, quanto ainda falta para terminar? Então, aí eu vou usar uma subtração. Ou então, eu tenho uma quantidade e dela foram retiradas uma certa quantia. Então, quanto é que ainda tem? Quanto é que ainda sobrou? Então, esses são os casos de subtração. Ou então, Marcelo tem 120 petecas, Luiz tem 40. Qual a diferença de peteca entre os dois? Aí eu vou fazer uma subtração. Até porque a gente já sabe que quando eu falo em diferença, eu falo em subtração. Tá ok? E a adição? Quando é que eu vou usar a adição? A adição você vai usar quando você tiver a junção. Quando você tiver a ideia de união. Então, eu ganhei R$100 no mês de janeiro, R$200 no mês de fevereiro e R$10 no mês de março. Quanto eu já recebi nesses 3 meses? E aí você faz o quê? Junta todo mundo. Então, faz a adição deles. Então, se eu tiver, por exemplo, eu já tenho 150 bonecas. Ganhei mais 70. Quantas bonecas eu tenho agora? E aí você faz o quê? Soma de novo. Então, essas são as ideias de quando eu vou usar subtração e quando eu vou usar a adição. Nós vamos fazer aqui 2 exemplos básicos, vamos dizer assim, para resolver a adição e subtração. Claro que os dois vão envolver as duas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exemplo diz o seguinte. Vamos ler. Lucas possui uma coleção com 185 carrinhos. Marcelo, seu primo, tem 37 carrinhos, a menos que o Lucas. E Rafael, seu amigo, tem 52 carrinhos a mais que Marcelo. Quantos carrinhos, ao todo, os 3 têm juntos? Eu já sei o seguinte. Ele está perguntando quantos 3 têm juntos. Se é junto, eu já sei que eu vou ter que fazer o quê? Somar. Só que tem um erro bem aqui, que muitas pessoas cometem, e que não é para haver mais isso. O que é que as pessoas fazem? Elas pegam, Lucas possui 185, Marcelo tem 37 e Rafael tem 52. Soma esses valores, acha um resultado. E aí esse resultado está errado. Por quê? Porque não é isso. E aí é que tá a jogada de qualquer problema que você tem. Vá por parte. Não tente resolver logo de cara, porque às vezes vai dar errado, tipo aqui. Então, vamos lá. O Lucas é o único que eu já sei quantos tem. O Lucas tem 185. O próximo é o Marcelo. O que é que eu sei sobre o Marcelo? Marcelo, o seu primo, tem 37 a menos que Lucas. Primeiro, ele tem 37 a menos. Então, eu sei que se o Lucas tem 185, o Marcelo vai ter quantos? Então, eu faço Marcelo vai ter quanto? 185
como é a menos os 37. E aí eu vou fazer a subtraçãozinha. 5 não dá, pede emprestado. 15 menos 7, 8. 7 menos 3, 4. E 1 desce. Ou seja, o Marcelo tem 148. Agora vamos ver o Rafael. O Rafael, ele tem 52 a mais que o Marcelo. Então, ó, eu sei que o Rafael tem 52 a mais. Se é a mais, eu vou ter que somar. Então, vai ser 148 mais 52. Ok. 8 mais 2 são 10, foi 1. 1 mais 4 são 5, mais 5 são 10, foi 1. 1 mais 1 são 2, ou seja, Rafael tem 200. Perfeito. Eu já sei agora sim, eu sei quanto cada um deles tem. E por fim, eu vou resolver o problema, que é quantos carrinhos ao todos os 3 têm juntos. Então, simplesmente eu vou fazer o quê? 185 mais 148 mais 200. Tá? Lembrando que a ordem como vocês colocam esses números não vai importar, porque o resultado vai ser exatamente igual, tá bom? Então, 5 mais 8 são 13, mais 0 continua sendo 13. 1 mais 8 são 9, mais 4 são 13. Mais 0 continua sendo 13. 1 mais 1 são 2, mais 1 são 3, mais 2 são 5. 533. Então, quantos carrinhos ao todo os 3 têm juntos? 533. Tá ok? Então, primeiro problema resolvido com sucesso. Então, lembrando sempre, se você for fazer e resolver um problema, a ideia e a dica é: coloquem os dados e analisem passo por passo, não tentem chegar logo à resposta, tá bom? Pode ser que demore um pouquinho mais? Pode, mas custa nada parar um pouquinho para refletir e fazer as contas corretamente, tá? E continua aí, que eu vou te dar umas dicas dessa questão bem de a mais, porque tem muita gente que ainda erra quanto a isso, tá? Mas espera aí. Então, vamos continuar o nosso próximo exemplo. Então, vamos lá. Olha aqui. A princípio, eu tenho certeza que alguns estão olhando. Assim, é o quê? Não vou fazer essa questão, não. É muito grande. Ah, mas não vou mesmo. Esse é um problema, porque nem toda questão grande, enorme, é tão difícil assim. Às vezes é só um enunciado, tá? E o que tem no enunciado, às vezes, é muito importante para você resolver o cálculo. Então, vamos ler com calma, sem se apressar, sem haver cheio, tá? Que aí a gente vai conseguir. Olha o que diz a questão. Joseph Creudo. Tá, eu sei, é um nome estranho, ok. Mas, continuamos. Tem 2 filhos gêmeos. A Pragnilda. Eu sei, continua estando estranho, mas... Continua. E o Frank Priscila. Ok, eu sei, são nomes estranhos, eu admito. Mas são bem interessantes. Mas isso nem vai influenciar tanto no nosso problema, então, continua. Ele gosta de relações matemáticas. Então disse para um amigo: somando as idades dos gêmeos e acrescentando mais 20 anos, vou encontrar a idade da minha mulher. Sabendo que o Joseph Creudo tem 45 anos e que é 5 anos mais novo que a sua esposa, qual é a idade dos gêmeos? Oh, e aí? Tem alguma noção? Sabe como é que a gente vai fazer? Tem ideia? Hein? Aí vocês devem estar... Quê? Entendi, foi nada. Vamos lá de novo. Ó, eu não vou ler tudo de novo porque não nos interessa, né? Sejamos claros. Vamos ler o que mais vai nos importar, que é o quê? Ele diz o seguinte, que somando as idades dos gêmeos e acrescentando mais 20 anos, eu vou encontrar a idade da minha mulher. Então, vamos lá. Eu não sei a idade de quem? Dos gêmeos. Então, eu sei que os gêmeos é uma idade que eu desconheço. Mas ele diz o seguinte, que se eu somar as idades dos gêmeos e acrescentar mais 20, eu vou encontrar a idade da mulher dele. Então, qual é a idade da mulher do Joseph Creudo? Nome estranho, eu sei. É a idade dos gêmeos mais 20
anos. Oh, ok. Vamos lá. Aí ele continua. Ele diz que ele, Josescreudo, tem 45 anos, tá vendo? Josescreudo tem 45 anos. E que ele é 5 anos mais novo que a mulher. Ou seja, se ele tem 45 anos e ele é 5 anos mais novo, então a mulher dele tem quantos anos? Tem a idade de Josescreudo, que é 45, mais 5, que é 50 anos. Então a mulher dele tem 50 anos. Se eu sei isso, é muito fácil. Se eu sei que é 50, vai ficar muito fácil. Por quê? Porque a interrogação mais os 20 não vai ser 50. Então, é simplesmente pegar a interrogação mais os 20, que é igual a quanto? A 50. E a gente viu isso aqui na aulazinha de adição e subtração. Se você ainda não viu, quando terminar isso, vai lá e dá uma olhada. Eu sei que qual é o número que somado com 20 vai dar 50. É 30. Ou seja, os gêmeos têm 30 anos. Você vai dizer, oi? Como assim? Como que os gêmeos têm 30? Não necessariamente os gêmeos têm 30, mas sim os dois juntos têm 30, não é? Então, se eles têm a mesma idade, dois números iguais, que somados de 30 é 15. Ou seja, cada um dos gêmeos tem 15 anos. Ok, entendido. Eu sei que esse problema foi mais para o lado de uma expressão e tal, mas é muito interessante vocês verem como é que se constrói uma resolução. Que não é simplesmente você ir para a pergunta final e querer achar a resposta a todo custo. Não é isso. É o processo. É você entender o que está dizendo no decorrer do problema. Foi isso que a gente fez. A gente foi fazendo de um por um até aí sim encontrar o que a gente queria. Tá bom? E para finalizar, aquelas dicas que eu disse que ia passar para vocês. Que é o seguinte. Tem questão que, por exemplo, você vai ter a nomenclatura A mais e A mais, que você vai ter que somar e que você vai ter que subtrair. Quando você vai fazer cada uma dessas duas coisas? É o que muitas pessoas ainda têm dúvida. Então, quando é que eu somo e quando é que eu subtraio? Quando eu tenho essas mesmas palavras. A ideia principal é que você vai somar quando você tiver apenas uma. Então, aqui você soma quando você tem o total só de uma das partes e quer encontrar a outra. Encontrar a outra. Ou seja, como assim? Digamos o seguinte, eu digo, Marcos tem 10 reais. Júlia tem 5 reais a mais que Marcos. Quantos reais Júlia tem? E aí vem a questão. A Júlia tem o valor dela? Não. Mas eu tenho o valor de quem? Do Marcos. Então, quando eu preciso achar o outro total, o outro valor, eu faço uma soma. Então, nesse caso, eu iria somar 10 mais 5. Agora, quando é que eu vou subtrair? É quando eu tenho o quê? Eu tenho as duas completas e eu quero saber quanto um tem a mais que o outro. Então, por exemplo, olha esse exemplo aqui. Marcos tem 100 figurinhas. Heitor tem 135. Quantas figurinhas Heitor tem a mais que Marcos? Então, olha aí. Eu não tenho o total. Então, quando eu falo de subtrair, é quando ambos já possuem o total. Então, quando ambos já possuem o total, eu vou subtrair, tá bom? Então, olha aqui. Se um tem 100, o outro tem 135, para me achar quanto um tem a mais que o outro, é só eu fazer 135 menos 100. Que no caso é bem simples. É simplesmente 5, 3 e 0. 35. Muito simples. Olha aqui esse outro exemplo aqui. Lucas tem 45 petecas. Afonso tem 17 a mais que ele.
quantas figurinhas tem os dois juntos. Então, olha aqui, tem duas questões dentro de uma só. Aí, lembra, não adianta você ir direto para o final sem entender o processo do meio. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu não faço ideia de quantas petecas o Afonso tem. Não é 17. Ele tem 17 a mais que ele. Então, o Afonso vai ter 45 mais 17. Não é isso? Que vai dar quanto? 45 mais 17, 62. Então, vamos lá. Agora sim eu vou fazer 45, que é o Lucas, mais 62, que é o Afonso. Totalizando 107 petecas que tem os dois juntos. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Esquece, se você gostou, deixa seu like aí, tá? Que aí a gente volta na próxima. Tchau!